Boa tarde a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a parábola do semeador, que está escrita no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Vamos ler dos versos 19 aos versos de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por 1. Nós estamos começando, esse é apenas o segundo dia de reunião, mas nessas primeiras reuniões que eu vejo que nós estamos aqui, eu tenho preparado mensagens que eu entendo ser a nossa principal ênfase que nós devemos ter. Como a parábola do rico e do Lázaro, eu quero chamar a todos que estão aqui, sobretudo a mim mesmo, a consciência de que existe uma eternidade. A consciência de que pesa sobre nós a responsabilidade de termos um viver santo e de pregarmos o Evangelho e de que nós venhamos a ter total consciência e ciência daquilo que nós devemos fazer diante da responsabilidade que foi incumbida em nossas mãos. Portanto, nessa tarde eu quero meditar com todos vocês nesse texto, que tem tudo a ver conosco, com a nossa vida, com a vida da igreja e com a história de toda a igreja do mundo, começando a partir de Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo de número 12, houve um confronto entre Jesus e os fariseus. E no versículo 1 e no versículo de número 2, provavelmente esse confronto aconteceu no mar da Galileia, às margens do rio, na casa de alguém a qual a Bíblia não identifica. Logo após o fim daquela discussão e daqueles dias, nós lemos no versículo de número 1 e no versículo de número 2 que Jesus, saindo de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E as multidões estavam em pé na praia, e Jesus, num barco, se senta e se afasta para poder falar com aquelas multidões. Obviamente que se Jesus estivesse no meio do povo, jamais ele poderia se comunicar. Como eram muitas pessoas, para que ele não fosse espremido, a única maneira que ele tinha era entrar no barco, se afastar para poder falar com aquelas pessoas. E é nesse momento que ele dá um grande discurso dentre os vários que ele deu no seu ministério. Aqui tem a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, entre outras parábolas. Aqui Jesus faz nesse seu grande discurso.
Nos capítulos anteriores, como eu acabei de falar, Jesus, ele teve uma briga com os fariseus. E é interessante que antes de Jesus falar por grandes parábolas, do capítulo 12 para trás, Jesus fala de algumas parábolas, mas são pequenas parábolas, como não jogar pérolas aos porcos, nem dar coisas santas aos cães. Isso é uma parábola, mas é uma parábola pequena, é uma parábola embrionária. Aqui, quando Jesus decide falar por parábolas, Jesus decide por ver a dureza do coração de algumas pessoas, sobretudo dos fariseus, dos escribas e dos líderes religiosos, quando eles blasfemam contra o Espírito Santo, dizendo que a obra de Jesus, a obra que ele tinha feito de expulsar um demônio, ele tinha feito pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então, a partir daquele momento, Jesus disse que quem blasfemasse contra o Espírito Santo jamais teria perdão. E a partir daquele momento, há uma divisão de águas no ministério de Jesus, onde ele passa a falar por parábolas, para que as pessoas que fossem hostis ao Evangelho e hostis a Jesus Cristo, Jesus, de fato, começou a falar mistérios para essas pessoas. Em outras palavras, aquelas pessoas com o coração endurecido, que não recebiam Jesus e, além disso, faziam oposição a ele, Jesus começou a dizer claramente: eu vou ocultar o reino de Deus a vocês, para que vocês de fato não entendam. Um dos vários propósitos que tem a parábola, um dos grandes propósitos realmente, irmãos, é ocultar o reino de Deus para algumas pessoas. É para que elas realmente não entendam. É para que elas realmente, não entendendo, não se convertam. E não se convertendo, não sejam salvas. Parece escandaloso, mas é o que está claro no texto, a partir do versículo 14 de 15, que diz assim: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram, olha como é claro, com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam curados. O que Jesus está fazendo aqui é dizendo: já que vocês não querem, agora que eu vou, de fato, dificultar mais ainda para vocês. É isso o que Jesus, a partir desse momento, está fazendo. É ocultando, de fato, o reino de Deus para aqueles que são hostis. Veja bem, quando nós começamos a ler e a estudar as parábolas de Jesus, a maioria das parábolas, os discípulos que andavam com Jesus, que dormiam com Jesus, que eram íntimos de Jesus, boa parte delas eles não entendiam. Agora você imagine a grande maioria das pessoas, mas é óbvio que elas não entendiam. Afinal de contas, elas eram, em sua grande parte, hostis a Jesus Cristo. E em resposta a essa hostilidade, ele oculta o reino de Deus, falando por parábolas. Tem algumas coisas que a gente, antes de entrar no texto, a gente tem que perceber para que o texto faça um sentido claro para a gente. E na medida em que Jesus vai contando essa parábola, as coisas vão ficando claras. Em primeiro lugar, ele não fala sobre o semeador e suas qualidades. Essa parábola, ela não está falando sobre o pregador e suas habilidades, e suas qualidades, e sua retórica, e sua maneira de entregar a mensagem. De forma nenhuma. Isso também não é uma parábola que fala a respeito da mensagem ou da semente. A semente é a mesma que cai no solo rochoso, é a mesma que cai no solo em espinhos
e ervas daninhas, a mesma semente que cai à beira da estrada, é a mesma semente que cai na terra boa. Essa parábola, ela não é uma parábola da semente. Essa parábola, ela tem por objetivo principal mostrar os solos. O título poderia muito bem ser colocado a parábola dos 4 solos. Porque, na verdade, o que Jesus quer falar aqui é sobre 4 tipos de pessoas diferentes. E não sobre o semeador ou as habilidades do semeador ou sobre a semente. Nós não chegaremos à essência dessa parábola sem compreender a imagem do solo, que é o coração humano. Veja bem, Lucas, capítulo de número 12, vai deixar isso muito claro. Lucas 8, versículo de número 12. Lucas 8, 12. Veja bem como essa parábola se trata do solo. A que caiu à beira do caminho são os que, ouvindo, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceder que, crendo, sejam salvos. Ou seja, aqui caiu à beira do caminho são os que, ouvindo, logo em seguida ele faz a ligação. Então, aqui está falando de solos que representam corações. Para que nós venhamos a entender e ter uma interpretação clara, nós devemos saber que essa parábola se trata de 4 tipos de solos ou de 4 tipos de corações, da mesma forma, 4 tipos de pessoas diferentes. Daí, entendendo isso, nós podemos entrar no texto e o primeiro ouvinte é o que cai à beira do caminho. Veja o verso de número 18 e 19 aqui de Mateus, capítulo 13. Atendei vós, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Interessante é que Lucas diz o diabo, Marcos Satanás e aqui Mateus coloca o maligno. Na comparação que Jesus faz, aqui está um terreno pisado, não preparado, e quando o semeador saía com o seu bornal ou a sua bolsa, obviamente caía algumas sementes nesse solo ao qual não estava preparado para ser recebido. E o solo era duro e, portanto, a semente não conseguia penetrar para gerar fruto. Ela permanecia ali na superfície, em vez de afundarem no solo macio e fofo. Isso significa que, rapidamente, as aves habilidosas viam aqueles grãos de semente e comiam. Veja no versículo de número 4 aqui de Mateus. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho e vindo as aves, comeram. As aves aqui, na explicação de Jesus mais na frente, que é o que nós acabamos de ler, é o maligno, que vem e arrebata a mensagem do coração do ouvinte. Aqui, antes, como ele estava falando por parábola, ele coloca a ave vindo e comendo aquela semente que ficou exposta. Não desceu para gerar frutos. Na parábola, essa é a condição mais perturbadora de todas que Jesus descreve. Pois aqui está uma pessoa completamente morta espiritualmente. Uma pessoa completamente desanimada com as coisas de Deus. Uma pessoa completamente hostil às coisas de Deus. Uma pessoa que ela nem sequer quer ouvir a respeito da mensagem de Deus.
Ele é inconsciente, ele é desesperançoso, é uma pessoa completamente dura de coração. E por causa disso, ela é completamente também vulnerável aos estratagemas, aos planos de Satanás. Veja que Jesus é claro em dizer que por ele não entender, o inimigo vem e lhe arrebata aquilo que foi semeado. É muito claro isso. Então, nós devemos saber que o quadro dessa pessoa é seríssimo, porque há duas coisas claras no texto. A primeira é que essa pessoa ela não entende. E a segunda é que o inimigo vem e ainda arrebata do coração a semente. Então a situação dessa pessoa, ela é terrível, ela é desalentadora, ela é seríssima. Agora veja bem, Jesus explica que as que caíram à beira do caminho ouvem, então vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para que não creiam e não sejam salvas. Lucas, no capítulo 8, no verso 2, quer mostrar que, de fato, quando Jesus fala, é para que as pessoas creiam e sejam salvas. Mas devido à dureza do coração daquelas pessoas e pela hostilidade contra Jesus e a sua mensagem, ela faz justamente o efeito contrário. Elas se endurecem cada vez mais fazem oposição e são cegadas por Deus, por Jesus Cristo e por Jesus estar ocultando a mensagem da palavra de Deus. Apesar das multidões que seguiam a Jesus, isso é claro nos 4 evangelhos, a maioria das pessoas eram dessa forma. E é isso o que Jesus quer dizer para os seus discípulos quando eles perguntam mais intimamente. Na verdade, Jesus está dando uma resposta aos seus discípulos de por que Israel, que era o povo de Deus escolhido desde o Antigo Testamento, não está respondendo ao Rei, ao Senhor dos Senhores, ao Messias prometido. E aqui Jesus está dando a explicação de por que as pessoas não estão vindo, crendo, se arrependendo e fazendo parte desse reino. E ele explica dessa forma, com essa parábola aos seus discípulos, que a maioria das pessoas que estavam ali, seguindo eles, não estavam entendendo. E ainda assim o inimigo estava vindo e tirando a palavra que foi semeada no coração deles. A primeira lição que nós aprendemos dessa parábola é que o primeiro grupo é composto por pessoas que ouvem a palavra de Deus, não entendem e imediatamente a desprezam. Elas não têm interesse pela palavra, pelo contrário, elas são hostis. E essas pessoas têm um coração duro, não compreendem e fica muito fácil do inimigo tirar aquilo que foi semeado delas e nelas. Portanto, é realmente uma situação desalentadora. Para quem evangeliza com frequência ou já evangelizou, de certa forma, nós não podemos julgar todos os casos, mas nós podemos olhar para algumas pessoas e ver que essa parábola, ela encontra amparo na realidade. Tem pessoas que não querem nem ouvir. Tem pessoas que não querem nem receber. Tem pessoas que, quando percebem que é um crente pregando, elas fecham a cara, fecham a porta, se trancam, se escondem, e dessa forma fica fácil do inimigo tirar o que foi semeado. Certa vez, eu cheguei na casa de uma mulher para evangelizar ela. E ela, quando olhou para mim, disse: "Você é crente?" Eu disse: "Sou sim." Ela disse: "Você não tem lugar aqui, seu lugar é em outro lugar." Fechou a porta. Portanto, provavelmente, não sabemos no futuro, essa pessoa pode até se converter, mas nesse momento, ela agiu como uma pessoa que está aqui, que caiu à beira do caminho, esse solo duro e rochoso, onde a palavra de Deus não consegue penetrar. Segunda coisa que aprendemos aqui é que, como semeadores que somos,
pregadores da palavra, devemos ficar cientes que vamos encontrar muitas pessoas que são assim, como as sementes que caem à beira do caminho. Essas pessoas irão ouvir, mas não entenderão. E sendo assim, o inimigo arrebatará aquilo que foi colocado no coração delas. É difícil, é duro, mas a realidade é essa. E é isso que Jesus está deixando claro para os seus discípulos, que mais tarde se tornariam apóstolos e pregariam para as multidões e mais multidões. Era isso que ele estava deixando claro. Que haveria pessoas que, assim como estavam rejeitando a ele, rejeitariam os apóstolos e, por automático, rejeitariam a igreja por vir. Portanto, nós também, ao pregarmos a palavra, podemos sofrer isso. A pessoa não entender, a pessoa não querer nem sequer ouvir. Devemos ficar cientes que encontraremos pessoas assim. Segundo, o ouvinte raso, ou o ouvinte superficial, se encontra em Mateus 13, do verso 20 e 21. Mas eu irei ler apenas o 20, onde diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. O interessante aqui é que o solo a qual o semeador está semeando nessa parábola, isso é muito claro para os judeus que estavam ouvindo, é que esse solo, ele é rochoso, mas ele não tem uma rocha assim exposta e o semeador joga a semente em cima da rocha. Não. Ele não seria tolo de fazer isso, até porque mesmo ele sabia, e todos sabem que uma semente não penetra uma rocha. Isso aqui é um solo de 20 centímetros a 25 centímetros que aparece ou parece ser terra boa, mas abaixo de 20 ou 25 centímetros da superfície é rocha. Portanto, não tem como a semente penetrar e criar raízes profundas. É o solo rochoso, é o solo superficial. O interessante é que esse coração, ou essas pessoas, de imediato, elas respondem com alegria até. Mas o interessante aqui é que por não ter raízes profundas, num lugar árido como era Israel, a Palestina ainda é, quando vinha o sol naquelas plantas, daquela semente, que estavam até bonitas, elas murchavam, porque não tinha raízes. Então, o que Jesus está descrevendo aqui é um grupo de pessoas que segue ele, que responde com alegria, com entusiasmo, que parecem que vão até a morte com Jesus, mas de repente elas morrem, elas abandonam Jesus. Elas são receptivas, elas demonstram interesse em Jesus, elas recebem a palavra com alegria, elas ficam entusiasmadas, de modo que as pessoas pensariam que esse tipo de pessoas iriam até o fim. E durante um tempo elas creem, mas não permanecem. E de fato a gente deve entender aqui que essas pessoas elas fazem uma confissão até pública, elas concordam mentalmente com aquilo que está sendo dito, elas choram, elas participam por um tempo do grupo, elas são empolgadas, no entanto, essa crença ela não se sustenta. Esse tipo de pessoa, ou esse tipo de solo, não é se vai falhar, mas é quando. E via de regra é rápido que essas pessoas elas desistem. Preste bem atenção. Todas as pessoas que se convertem, todas elas, mais cedo ou mais tarde, virão tribulações, virão perseguições, virão calamidades da vida. E mais cedo ou mais tarde, a fé de cada um do novo discípulo de Jesus será provada no dia a dia, seja por Deus, seja pelo diabo, seja pela vida. Será aprovada. E se não for uma fé profunda, com raízes fortes,
mais cedo ou mais tarde, diante dessas coisas que o mundo tem, essas pessoas sucumbirão e abandonarão completamente a fé. E é isso que Jesus está dizendo aos discípulos. Tem pessoas que estão alegres, felizes, entusiasmadas, que parecem que vão vingar, mas elas irão desistir. Isso aqui há um exemplo claro em João, capítulo de número 6. João 6, a partir do versículo de número 66. Preste bem atenção. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aqui em João, um grupo de discípulos, um grupo de pessoas que estavam até próximo de Jesus, quando eles ouvem que Jesus, olha, vocês têm que comer a minha carne, vocês têm que beber o meu sangue. É óbvio que ali é um símbolo da sua morte naquela cruz e da nossa fé, da fé que eles tinham que ter naquilo que estava sendo feito por Jesus na cruz. Muitos olharam e disseram, duro é esse discurso. Quando vem as pressões, quando Jesus diz, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, muitas dessas pessoas que estão alegres, que estão entusiasmadas, elas vão retroceder, porque elas não têm raízes profundas. É isso que Jesus está dizendo. E a terceira lição que nós aprendemos aqui é que aqueles cuja fé é apenas temporária, ouvem o evangelho rápido e superficialmente e logo abandonam Jesus. Talvez essas pessoas tenham vindo para a igreja pelo motivo egoísta, pela cura, pelo milagre, por prosperidade que foram ou que foi oferecido a ela ou a elas. Como nós estamos no tempo da teologia da prosperidade, que todo mundo vai enricar, ou no tempo da teologia coach, né? Aquela teologia motivacional que vai ficar rico, que vem isso e que vem aquilo, mas no fundo essas pessoas não têm raiz. Às vezes elas até vêm para a igreja, às vezes até elas participam de reuniões, às vezes elas até choram, às vezes elas são até participativas, alegres, mas não permanecem, porque não têm raízes. E eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui já vimos muitas pessoas assim. Pessoas que choraram na igreja, pessoas que evangelizavam, pessoas que eram entusiasmadas ali com a mensagem do evangelho, com a igreja. Você pensava que iria ser um pastor, um missionário, um diácono, um presbítero, alguém importante na igreja, que ocuparia alguma frente. Mas de repente, essas pessoas, quando se depararam com tribulações, com provações dadas por Deus, com tentações enviadas pelo inimigo, elas sucumbiram. E a resposta delas terem sucumbido está aqui. Elas não tinham raízes. E por isso sucumbiram. Quarto, ainda que dentro desse texto, que reflete em nós, devemos sondar bem o nosso coração e fazer um exame de consciência para sabermos se estamos nesse grupo de ouvintes rasos. Se somos emocionados e entusiasmados, ou coisa dessa natureza, mas não temos raízes. Eu queria que nós saíssemos dessa noite fazendo essa pergunta: será que nós não estamos nesse grupo? No grupo de que somos receptivos ao Evangelho, no grupo de que ouvimos o Evangelho, no grupo que demonstra algum entusiasmo com a igreja, com o povo de Deus, mas que no final das contas nós não temos raízes. Se nós identificarmos que somos esse tipo de solo, esse tipo de pessoas, eu quero chamar a todos aqui a crerem em Cristo, a se arrependerem dos seus pecados, porque a coisa é séria. Será que somos esse tipo de solo? Bem, nós entramos no terceiro tipo de solo, o ouvinte mundano. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 22, diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra,
Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O terceiro tipo de solo é um solo, em termos práticos que Jesus está falando, é um solo bem arado, é um solo bem preparado com profundidade para receber sementes, é um solo que Marcos fala que tem tudo para germinar e crescer. No entanto, esse solo ele tem ervas daninhas. Ele tem espinhos. Representa um coração excessivamente fascinado ou preocupado com as questões desse mundo. E Jesus explica: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Portanto, esse tipo de solo tem tudo para crescer, mas por causa dessas ambições que essa pessoa tem na vida, as ervas daninhas crescem mais do que a semente. E logo a semente fica sufocada e essa pessoa também, ela sai daquele rebanho que estava acompanhando Jesus. Agora veja, aqui não se trata de um incrédulo, de uma pessoa com o coração endurecido, de uma pessoa que faz oposição, nem de uma pessoa emocional e nem superficial, mas aqui retrata um coração dividido entre o reino de Deus e o mundo. Dividido entre a mensagem do Evangelho e a mensagem de prosperidade do mundo. Dividido entre os sacrifícios que o Evangelho requer de nós. E dividido entre os prazeres que essa vida pode nos dar. Esse é o ouvinte que está é a semente que cai no solo espinhoso, com ervas daninhas. É um coração que vai se confrontar com duas coisas. E, obviamente, aqui, na parábola, Jesus fala que esse grupo de pessoas, elas acabam sendo sufocadas pelo mundo e pelas fascinações do mundo, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. Esse é o coração. Essa é a chave para entendermos esse tipo de pessoa. Os valores temporários do mundo, os prazeres da vida, as ambições terrenas, os prestígios, as multidões de diversões triviais inundam o coração e abafam a verdade de Deus. Veja, o jovem rico, que podemos ler no Evangelho, é um jovem que chega com completa empolgação e diz: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Fazendo essa pergunta assim como quem está em público, como quem está demonstrando interesse no Evangelho. Mas Jesus, que é onisciente, Jesus que é presciente, Jesus que sabe de todas as coisas, sabe que o coração daquele jovem não está naquela pergunta que ele fez, mas está nos seus bens e na segurança que seus bens podem dar. Jesus diz: vende tudo que tu tens e me segue. Ele, entristecido, olha para Jesus e sai. Veja, esse tipo de pessoa, quando é confrontado entre o reino de Deus e o reino dessa terra, ele vai escolher o reino dessa terra. Infelizmente, esse é o terceiro tipo de solo, é o terceiro tipo de pessoa. É uma pessoa que está dividido entre o reino de Deus e o reino desse mundo, e mais cedo ou mais tarde, os espinhos, que são as ambições, que são os prazeres dessa vida, que são as coisas prazerosas que essa vida pode nos dar, quando confrontadas com o reino de Deus, no coração dessa pessoa, ela prefere dar ouvidos e se inclinar aos prazeres desse mundo, e os espinhos sufocam o crescimento ali daquela semente. A quinta lição que aprendemos aqui é que nós, que somos semeadores, também vamos ver em muito pessoas assim. Isso acontece demais.
pessoas que aparentemente se convertem, vêm na igreja, fazem sua profissão pública, são batizadas, participam de avanços missionários, mas são pessoas também muito arraigadas nesse mundo, pessoas muitíssimo preocupadas com seus negócios, muitíssimo preocupada com os seus prazeres, com os seus quereres, com as coisas que lhe dão prazer. Essas pessoas, elas não prosperarão no reino de Deus. Mais cedo ou mais tarde, os espinhos que estão nos corações dessas pessoas sufocarão a semente da palavra de Deus no coração dessas pessoas e elas sairão até mesmo da igreja. Isso é real, isso é um quadro que Jesus está descrevendo daquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele. E isso acontece demais. Sexto, essa parábola também reflete em nós, pois às vezes a palavra de Deus não frutifica na nossa vida, ou na vida de alguns. E o cristianismo que é vivido é um cristianismo de fingimento, de teatro, é uma fachada. Devemos saber em nossos corações se de fato Jesus e a mensagem do Evangelho está acima de tudo. É outra pergunta que eu quero que a gente saia daqui essa noite fazendo a si mesmo. Será que Jesus está acima de tudo na minha vida, sua mensagem, o seu reino? Ou será que no fim das contas eu prefiro o meu emprego, eu prefiro o meu salário, eu prefiro o meu bem-estar, eu prefiro a minha saúde, eu prefiro qualquer tipo outro de desejo do que o reino de Deus? Devemos saber se Jesus está acima de tudo para a gente ou se no final das contas os nossos prazeres estão acima de tudo. Isso é uma coisa que devemos, porque podemos ficar o tempo todo na igreja, mas com o coração em outros lugares. Assim como podemos estar trabalhando com o coração em outros lugares. Assim como podemos estar com uma pessoa fisicamente pensando em milhões de outras. Podemos estar na igreja, pegados na Bíblia, fazendo toda a coreografia cristã, orando, louvando em dos cultos, mas o coração está completamente distante. Veja, eu não estou falando aqui que a gente deve negligenciar o trabalho de forma nenhuma, porque a Bíblia ela não se contradiz, ela diz que o homem tem que comer do suor do seu rosto. Mas eu estou falando em colocar isso acima do reino de Deus e acima de Deus. E por fim, quarto, o ouvinte frutífero, o solo frutífero, a pessoa frutífera. Esse solo, ele é fofo. E ao contrário daquele à beira do caminho, é profundo. O que não acontece com o solo rochoso. Esse solo, ele é completamente limpo, diferentemente do solo cheio de ervas daninhas. Aqui, a semente abre-se para a vida e produz uma enorme colheita. Um coração frutífero ouve e compreende a palavra de Deus. É o que está aqui. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 70 e a 30 por um. Veja, Lucas vai dizer que ele ouve com bom e reto coração. Lucas 8, verso de número 15. Então, essas pessoas não apenas ouvem, mas elas ouvem com o coração aberto, disposto, com firme propósito de obedecer. Elas colocam em prática a mensagem que ouviram. Agora, nós devemos saber que só o Espírito Santo de Deus é quem pode preparar os corações. Só o Espírito Santo é quem pode arrancar a cegueira, arrancar os prazeres do mundo, preparar o terreno para que a palavra de Deus frutifique no coração. Para que não venhamos pensar que a palavra de Deus, no fim das contas,
prosperou porque éramos bons. De forma nenhuma. A Bíblia como um todo não vai apontar nessa direção. A Bíblia como um todo vai apontar que é Deus quem troca corações, que é Deus quem envia o Espírito Santo para converter o homem do pecado, do juízo e da justiça. Portanto, devemos saber que só aqueles que creem em Cristo e permanecem, esses são a boa terra. Esses são os que ouvem, frutificam e permanecem. Como está em João capítulo 15, onde Jesus diz que se verdadeiramente eles permanecerem. Então veja, Jesus está falando das pessoas que ouvem, que entendem e que frutificam e permanecem. Esse é o bom solo, onde a semente vai ser germinada, vai crescer, vai se fortalecer e vai gerar frutos e muitos frutos. Aqui também nós aprendemos que nesses dias tão agitados, poucos são os que ouvem a palavra, mas escassos são ainda aqueles que meditam. Nós devemos parar todos os dias um momento para ouvir a palavra de Deus e para meditar naquilo que está sendo dito, para que venhamos a praticar aquilo que está sendo proposto pelas Escrituras e venhamos a frutificar no reino de Deus. Essas pessoas, ou nós, se fizermos isso, pararmos, ouvirmos, entendermos, praticarmos, de fato, nos arrependemos dos nossos pecados, cremos em Cristo, somos salvos, fomos regenerados, estamos sendo santificados e estamos produzindo fruto para o reino de Deus. Oitavo, aprendemos aqui que como semeadores da palavra, não devemos ficarmos desmotivados pelos primeiros 3 tipos de solo, que no fim nunca se converteram. Mas devemos nos animarmos com toda certeza, porque encontraremos solo bom, solo bem preparado, um solo onde a palavra de Deus irá brotar e germinar. E é esse solo que deve nos levar a ter ânimo e a ter esperança para evangelizar, para que creiamos que o nosso evangelismo será eficaz não por nós, mas porque o Espírito Santo há de preparar terrenos, solos e pessoas. E por fim eu quero terminar com mais 2 aplicações para nós. É que o reino de Deus só avança através da pregação. Jesus está descrevendo um quadro claro. E essa mensagem ela está implícita de que o evangelho só cresce através da pregação. Não é através de teatros, não é através de festividades, não é através de coisas dessa natureza, de promessas que podemos fazer a pessoas de cura, de milagre, de libertações e promessas desse tipo. Não. O reino de Deus, ele só avança através da pregação da palavra. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, foi assim com os pais da igreja, foi assim com os reformadores, foi assim com os avivalistas da Inglaterra, dos Estados Unidos, com John Wesley, com Calvino, com Armínio, com George Whitefield. Foi assim ao longo da história da igreja. O reino de Deus sempre avançou através da pregação da palavra. E a igreja, ela tem fracassado hoje em muitos lugares, porque trocaram a palavra de Deus, a mensagem do reino de Deus, por outras coisas. Só através da pregação da palavra de Deus é que o reino de Deus avança. E por fim, realmente temos ouvido a palavra? Isso é uma pergunta. Realmente temos entendido a palavra? Realmente temos ouvido com reto e bom coração, como diz aqui o texto? Será que temos frutificado em nossas vidas? Quero que vocês leiam essa parábola em casa
e continue meditando nela, para que possamos fazer essa reflexão e saber, nós mesmos, qual tipo de solo, ou qual tipo de pessoa, ou qual tipo de ouvinte nós somos. Somos o primeiro que cai à beira do caminho? Somos o segundo que temos só alegria, emoções, mas não temos raízes? Somos o terceiro, onde estamos entre a semente e os espinhos? Ou somos o quarto solo? Aquele que ouve, aquele que entende, aquele que acredita, aquele que pratica e no final das contas produz muitos frutos para a glória de Deus. Essa é a reflexão dessa noite. Eu espero que Deus aplique essa palavra no coração de cada um, para que seu nome seja glorificado e o seu reino avance.